Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema denso, mas fascinante, da filosofia, o realismo analítico e metaética. Já parou para pensar se, quando dizemos que algo é bom ou justo, estamos apenas a expressar os nossos sentimentos ou a descrever algo real no mundo? É exatamente essa questão que o realismo analítico tenta responder. O realismo analítico defende que os nossos juízos morais, como ajudar os outros, é bom. Podem ser verdadeiros ou falsos, e essa verdade não depende apenas da nossa opinião ou da cultura em que vivemos. Para os realistas, existem propriedades morais objetivas, factos normativos, que tornam as nossas afirmações morais verdadeiras. Quando usamos coragem, é uma virtude. Estamos a tentar descrever uma característica real, tal como um cientista descreve as propriedades da água. Mas como é que isso funciona com a linguagem? A filosofia da linguagem entra aqui para nos ajudar. O realismo analítico argumenta que termos como bom, dever e justo funcionam de forma muito parecida com outros adjetivos. Eles têm condições de verdade objetivas. Isso significa que podemos ter desacordos morais genuínos. Se eu digo, esta ação é justa, e tu dizes não, é injusta, não estamos apenas a dizer eu gosto e eu não gosto. Estamos a discordar sobre um facto, sobre como o mundo é. Uma das grandes alternativas ao realismo é o expressivismo. Os expressivistas dizem que a linguagem moral não descreve o mundo, mas sim expressa as nossas atitudes, emoções ou comandos. Dizer roubar é errado seria como dizer burro para o roubo. O realista analítico contra-argumenta: se fosse só isso, como explicaríamos o progresso moral ao longo da história, ou a sensação de que estamos a raciocinar sobre o que é certo e errado? A melhor explicação para nossa prática de dar e pedir razões para a possibilidade de erro moral e para a autoridade que as obrigações têm sobre nós, parece exigir que existam factos normativos. Uma realidade moral, a qual as nossas crenças se referem. Ok, podes perguntar, mas se existem esses factos morais, como é que os conhecemos? Não temos um moraloscópio para os detetar. Os realistas propõem vários caminhos. Um deles é o equilíbrio reflexivo. Partimos das nossas intuições morais mais fortes e tentamos-las organizar num sistema coerente, revendo tanto os princípios gerais como os juízos particulares, até alcançarmos um equilíbrio. Outra via é a inferência para melhor explicação, onde concluímos que a existência de valores objetivos é a melhor explicação para as nossas experiências morais. Não é um conhecimento infalível, mas é um processo de justificação racional, calibrado pela reflexão e pelo debate público. E os enormes desacordos morais que vemos pelo mundo, entre culturas e até entre vizinhos, para muitos céticos, isso é prova de que não há verdade objetiva. O realista analítico tem uma resposta sofisticada para isso. Primeiro, o desacordo persistente não prova que não há uma resposta certa. Pensem na ciência. Houve séculos de desacordo sobre a forma da Terra, mas isso não significava que ela era indeterminada. Segundo, muitos desacordos morais, na verdade, não são sobre valores fundamentais, mas sobre factos não morais. Por exemplo, duas pessoas podem concordar que o bem-estar é importante, mas discordar sobre se uma política econômica específica vai aumentá-lo. Além disso, o realista argumenta que, em condições ideais de informação, com menos vieses e mais reflexão, as nossas crenças morais tenderiam a convergir. A crítica mútua, a aprendizagem e a integração de conhecimentos das ciências empíricas ajudem-nos a ajustar e a corrigir os nossos padrões morais. A variação cultural não implica relativismo. Propriedades morais como a justiça ou honestidade supervêm sobre factos naturais e humanos. Isto quer dizer que elas dependem de factos objetivos sobre a natureza humana, as sociedades e o impacto das ações, o que explica por que certas normas são mais bem-sucedidas do que outras para a vida em comunidade. Outra peça importante do puzzle é a relação entre a razão e a motivação. Se eu acredito que devo fazer algo, isso motiva-me necessariamente a fazê-lo? Os realistas costumam defender uma ligação, mas não uma ligação que reduz os valores a meras preferências pessoais. A ideia é que reconhecer uma razão moral é reconhecer uma exigência normativa. Um agente racional é aquele que é motivado por essas razões. Não é sobre o que tu queres fazer, mas sobre o que tens razões para fazer, independentemente dos teus desejos contingentes. Mas como é que estas propriedades morais se encaixam numa visão de mundo naturalista, científica? O realismo analítico moderno não defende um céu platônico de valores. Em vez disso, propõe um naturalismo amplo. As propriedades morais, como o bem-estar ou a justiça, são vistas como propriedades de um nível superior, que emergem e dependem de propriedades físicas, biológicas e psicológicas, mas não são redutíveis a elas. Pensem na biologia. As propriedades de um organismo vivo
não são redutíveis apenas à física das suas partículas. São um nível de descrição diferente, com as suas próprias explicações. Da mesma forma, as propriedades morais são reais e têm poder explicativo no seu próprio nível. E na prática da linguagem do dia menos a menos dia, aqui, a pragmática é fundamental. Os realistas distinguem entre o conteúdo literal de uma frase e o que fazemos com ela. Eu posso usar a frase "que dia lindo" para descrever o tempo, mas também para implicar que devíamos ir passear. Da mesma forma, quando digo ser honesto é bom, o significado central, a referência, é uma propriedade objetiva. Os usos emotivos ou conotativos são como que uma camada adicional, mas não dissolvem o núcleo descritivo e apto para a verdade da linguagem moral. É por isso que podemos usar a lógica para fazer inferências morais. Para lidar com desacordos realmente profundos, o realismo apela a metarrazões, ou seja, razões sobre como devemos pesar e avaliar as nossas razões de primeira ordem. Recorremos a testes de consistência, a análises de casos paradigmáticos e a processos de revisão para calibrar os nossos padrões de evidência. A prática de justificação pública, de argumentar sobre o que é certo e errado, pressupõe que estamos a tentar chegar a uma verdade partilhada. Em resumo, o realismo analítico oferece uma visão robusta e otimista da moralidade. Ele sustenta que a nossa linguagem moral não é apenas um jogo de emoções, mas uma tentativa séria de descrever uma dimensão real do mundo. Os juízos morais têm condições de verdade objetivas, baseadas em factos ou propriedades normativas. Podemos conhecer essas verdades através da razão, da reflexão e do debate. E podemos explicar o desacordo sem cair no ceticismo ou no relativismo. A moralidade, nesta perspectiva, não é algo que inventamos, mas algo que descobrimos. É um projeto coletivo de mapear a paisagem normativa em que vivemos. É um tópico complexo, com muitos detalhes técnicos que deixamos de fora, mas espero que esta visão geral tenha sido clara e tenha despertado a vossa curiosidade. O que acham desta teoria? Faz sentido para vocês que existam factos morais objetivos? Deixem as vossas opiniões e perguntas nos comentários. Adoraria ler o que pensam sobre isto. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o canal para mais mergulhos filosóficos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.